voltar um pouquinho no Manager, porque como o Plug Storage ele faz esse plug, né, essa integração, é interessante mostrar um pouquinho também para o Gilberto como que faz essa configuração, tá, Gil? E a partir daí eu vou entrar no Plug Storage, e aí eu vou mostrar toda a relação entre eles, entre os dois portais. A BRS hoje ela tem o login, né, no Manager SaaS de usuário, e cada usuário ele loga com o seu, né, com o seu usuário e senha. Eu não vou focar muito na parte de notas, como o Eduardo ou o pessoal lá de faturamento já tem conhecimento. Eu vou entrar mais na parte de configuração do Plug Storage, que ele fica na abinha aqui, Plug Storage, tá? Então aqui que começa a parte de configuração. Quando o usuário ele adquire o Plug Storage, a Luciara entra em contato, ou o pessoal do comercial, solicitando um login, né, que é o e-mail do usuário, a qual vai ser feito lá no Nota Segura, tá, no Plug Storage, o acesso. E esse acesso ele vai valer para todos os usuários, então é um único e-mail de usuário para acesso, tá? E aí eu configuro aqui uma senha, a senha padrão, ela é a senha 123456, que depois eu vou mostrar para vocês como que pode ser feita também a alteração, tá? No caso da BRS, vocês indicaram o e-mail padrão materiais@brsautomação.ind.br, tá? E a senha padrão, que é hoje 123456. Lembrando que se a BRS precisar alterar essa senha, sempre tem que avisar a OC a alteração, porque essa senha aqui ela faz parte da integração entre o Manager e o Plug Storage. E se a BRS alterar de forma autônoma, né, ela pode dar conflito entre os portais, porque daí ele para toda essa integração. Então sempre avisar a OC primeiro, para a OC fazer a configuração, e posteriormente a gente faz a troca da senha, beleza? Se o Eduardo falar alguma coisa também aí no texto, por favor, a Luciara ou o Gilba, me avisar aqui, tá? Eu não estou conseguindo ver a tela do treinamento. E aqui também, nessa parte de configurações do Manager, é interessante mostrar que todas as empresas, ele tem um token, tá? O token é uma chave que é configurada no Manager para fazer toda essa integração. Então essa senha aqui, esse token ele é padrão, ele serve para todas as empresas. Então, Gilberto, quando for fazer a configuração, tá? A gente tem esse token, basta colocar somente nessa abinha do Plug Storage, beleza? Quando eu coloco o login, a senha e esse token, eu tenho como salvar as configurações aqui em cima e depois testar essa configuração, tá? Lembrando que antes de salvar e testar essas configurações, tipo, é bom avisar também a Eliana, do nosso financeiro, porque antecipadamente ela tem que fazer um cadastro para a gente, do cliente, tá? no sistema dela, para liberar esse acesso para a gente. Então, primeiro a Eliana faz o cadastro, ela libera para mim, eu venho aqui no login e senha e faço a associação para liberar o teste, tá? Alguma dúvida até aqui? Acho que o Gilberto é mais da parte de configuração. Se quiser colocar alguma coisa aqui, pode falar, tá? Não, tranquilo. Se estiver indo muito rápido ou devagar, também pode falar. Então eu testei aqui as configurações, ele testou a integração, então está correto, beleza? A partir daqui, então, eu vou para o Nota Segura, do Plug Storage. Vou sair daqui, só para mostrar como que começa a parte do login, tá? Então todas as empresas aqui têm o login, que foi aquele passado, que é o e-mail. materiais@brsautomação.ind.br. A senha padrão 123456. Esse aqui é o painel do cliente, tá? Login. Lembrando que ele tem a opçãozinha também aqui de esquecer o senha, tá? Tem como fazer igual aquela recuperação de senha de e-mail. Quando eu faço o login, ele vai mostrar já o painel do Plug Storage. Então aqui começa você a manusear, a trabalhar com o Plug Storage.
De painel inicial, ele vai mostrar um painel lateral esquerdo, tá? Onde tem a parte do cliente, então tem painel, notas, instaladores, SPEDs e configurações. No painel aqui superior, ele vai mostrar o parceiro, a OC, o ambiente se ele está em produção ou homologação e os dados da BRS, então tem os dados da conta. Aqui foi a parte de cadastro que a Eliana fez, né? Colocou nome fantasia, razão social, CNPJ, telefone, estado, cidade e e-mail cadastrado. Aqui também tem a parte de alterar senha, havia comentado, então a BRS ela não pode vir aqui de forma autônoma e simplesmente alterar a senha, tem que comunicar primeiramente a OC da alteração da senha. Voltando aqui na parte do painel, aqui ele vai mostrar um totalizador, tá? Então aqui ele tem o período que a gente vai trabalhar no portal, podendo ser hoje, ontem, os últimos 7 dias, este mês, último mês, ou um período customizado, porque daí tem como você também trabalhar através do calendário, né? Customizando aqui as datas, tá? Intercalando períodos. Vou colocar aqui o período todo de janeiro, que é o período de implantação da BRS, até hoje. Clico em pesquisar. Conforme eu vou mudando as datas aqui, o painel ele vai sendo atualizado aqui embaixo, tá? Então pode ver que aqui, notas enviadas são 5, né? Desde a implantação só, tá? Da BRS no Plug Storage. Aqui eu coloquei o período de janeiro. As notas recebidas são 18, que são aquelas notas destinadas de fornecedores contra a BRS. Então eu tenho NFE, eu tenho NFC, CT, CTOS, SAT, as visualizadas, baixadas, tanto para enviadas quanto recebidas. Aqui embaixo ele mostra em modo de gráfico essas numerações, depois vocês podem olhar com mais calma, né? Que aí ele vai fazer todo um levantamento das notas e vai mostrar através de gráficos. Então tem as notas enviadas, recebidas, as visualizadas, notas enviadas e recebidas durante o período. A parte do painel, então esse é um painel frontal que vai mostrar toda a totalização. Na parte de notas, eu já começo a visualizar as notas mesmo, tá? De tanto emitidas quanto recebidas. Tá? Eu vou detalhar um pouquinho cada menuzinho desse aqui e cada campo para vocês conhecerem melhor. Aqui, então, ele é separado por NFE e CTE. Isso aqui eu tenho como configurar depois, vou mostrar também, para mostrar as notas fiscais eletrônicas e os conhecimentos de transporte eletrônico. Aqui novamente tem como eu trabalhar no calendário, precisando voltar lá no painel. Então eu intercalo datas. Juntamente aqui em cima eu tenho o relatório e exportar notas. Tá? O que seria isso? Exportar notas eu tenho como enviar para um e-mail, que eu especificar aqui, as notas XML e PDF de cada nota ou de um período. Então, por exemplo, eu posso indicar um e-mail aqui, colocar o período, né, que eu estou trabalhando no portal. Eu vou exportar todas as notas relacionadas e os PDFs delas se eu marcar aqui embaixo, nos documentos. Quando eu clicar em exportar, ó, ele vai gerar um arquivo de download e vai enviar para o e-mail que eu associei aqui no Plug Storage. No caso aqui, ele já está enviando para o e-mail cadastrado. Tenho também um botão aqui que é sincronizar por chave. O que é o sincronizador por chave? É quando ocorre alguma instabilidade entre o manager e o Plug Storage. Tá? Então eu tenho como sincronizar a chave da nota. Então eu vou pegar a nota que não foi integrada do manager para o Plug Storage. Então eu indicando a chave da nota, eu consigo puxar a nota para cá. Tá? É como se fosse forçar uma integração para o Plug Storage. Mas isso ocorre devido a alguma instabilidade, tá, do sistema ou do Cefaz.
tá? E buscar notas destinadas. Essas notas destinadas eu tenho como configurar, vou mostrar também depois mais tarde como faz esse processo. Mas esse buscar notas destinadas é como forçar o sistema a buscar notas que foram emitidas contra a BRS, tá? Então eu vou fazer uma varredura, né, dos fornecedores que estão emitindo notas contra a BRS, para que essas notas sejam disponibilizadas aqui no portal. Então, através desse sisteminha, eu vou conseguir baixar o XML, baixar o PDF da nota, e eu vou mostrar também aqui. Isso aqui é configurável, eu posso deixar como automático, tá? Ou também como manual, então o usuário tem como buscar aqui manualmente através desse botão. Atualmente eu deixei para BRS automático, porque num prazo, como mostra aqui, de 90 minutos, o sistema ele fica fazendo essa varredura, tá? Então todas as notas que forem sendo emitidas nesse prazo, elas vão ser disponibilizadas aqui para você. Aqui do lado do calendário, né, eu tenho algumas abinhas também: emitente, destinatário, outras ou todas. O emitente são as notas emitidas pela BRS, tá? Então eu tenho as coluninhas que vão indicar série, número, chave, destinatário, CNPJ ou CPF, o valor da nota, emissão, eventos e ações. É bem parecido lá com o Manager SAS, né? Tem algumas possibilidades a mais aqui, no caso, que é a parte dos eventos, que eu vou entrar também. Os eventos são a parte do manifesto do destinatário. Então tem como fazer ciência, conhecimento, desconhecimento da apuração, que eu vou mostrar depois. E aqui a ciência eu posso configurar também como automático ou não. Nessas notas aqui pode ver que tem a numeração 0 ou 1. A 1 é que já fizeram a ciência da operação automático. Então já teve ciência daquela nota, né, da BRS. Aqui então vai mostrar a data, o horário da ciência e algumas ações, tá? Tem como eu baixar, né, o XML da ciência, e também encaminhar por e-mail, tá? Algumas ações por cada nota. Então as ações são baixar o XML da nota. Eu consigo baixar o XML. Tem ações que é visualizar a nota. Esse visualizar nota, ele é tipo um relatório da nota, não é o PDF, não é a DANF da nota, tá? Ele tem como visualizar o resumo. Então isso aqui também é configurável depois, se você quiser incluir ou excluir dados, tá? É como se fosse um relatório do E2 Square, tá? Um gerador de relatório. Então aqui eu tenho como manejar os campos, tá? Incluindo ou excluindo, alterando. Então ele vai mostrar informações adicionais como chave, data de emissão, série, detalhes da nota como os dados do emitente, no caso aqui a BRS. A parte do destinatário, tá? Para quem foi, ou no caso aqui é o cliente, né? Para quem foi emitida a nota. Tem também dados do produto e as opções também das ações, né? Que vai mostrar a parte que tem como baixar o XML, a DAN e visualizar os eventos da nota. Bom, então aqui mostrou a parte das emitentes, tá? Aqui embaixo ele mostra um totalizador, tipo uma calculadora de quantidade de notas que foram emitidas, os totais das notas em valores, tá? Quantidade de autorizadas, canceladas, denegadas em contingente. Assim como o emitente, ele tem também o destinatário. O destinatário são as notas destinadas, que são as de fornecedores. Então aqui vai mostrar da mesma forma como as notas emitidas, a série, número, chave, emitente, né, que é o caso do fornecedor, tá?
Esse aqui é interessante porque lá no Manager SaaS a gente não tinha essa coluna. Foi uma dos objetivos que a gente está implantando também na Nota Segura, que tem como cliente validar isso. O CNPJ dele, valor, a data de emissão e os eventos também. Aqui, na parte dos eventos, a gente vai fazer também os manifestos, tá? Os manifestos do destinatário. Então, no caso aqui, tem a ciência da operação completa. Tá? No caso dessa nota aqui, ela tem a parte também da emissão, que foi o cancelamento dessa nota. Eu vou mostrar também como que faz na parte do manifesto. Então, tem duas ciências, tem a ciência e tem também a parte do desconhecimento da operação. E as ações como as emitidas, né? Eles têm como baixar o XML, visualizar nota, visualizar a DANF, que visualiza a DANF emitida pelo fornecedor, e enviar e-mail também. Se a gente fixar um e-mail aqui, ele vai enviar da mesma forma, tá? Manualmente. Essas outras aqui são notas que teve alguma transação entre a ABRS ou algum conhecimento de transporte, né, uma transportadora, ou para clientes que no caso são pessoa física, né? Então teve esse daqui que foi, acho que é um conhecimento de transporte, né, da BRS, e ele vai mostrar nessa parte de outros. E aí também tem a mesma opção, eventos, ações. E todas, ele vai unir tudo, né? Ele vai pegar as emitentes, destinatário e essa parte de outros e vai unir todas juntas aqui. Lembrando também que tanto para emitente, destinatário e outras, a gente tem alguns filtros aqui como lá no Manager SaaS. Então tem como eu fazer filtros por série, número, chave, o número início e fim, CNPJ, razão social, filtrar por eventos, então aqui cancelamento, carta de correção, situações autorizadas, canceladas, denegadas e contingência, e os tipos de emissão, que são aquelas em contingência, né? Tem esses tipos aqui. Feito o filtro, eu clico no botão filtrar, ele vai fazer um filtro aqui embaixo das notas, tá? Ele vai carregar aqui embaixo as notas. Aqui no menu notas ainda, eu tenho a parte de inutilizadas. Inutilizadas é aquele caso quando pula uma numeração de nota, o usuário faturou uma numeração, por exemplo, a numeração 10. Né? No caso ele faturou a 11, mas cancelou o movimento, fez pular para 12. Né? Então nesse caso, e quando a numeração é de um dia anterior, né, retroativo, a gente precisa inutilizar. Aqui no Manager SaaS ele vai mostrar somente a nota inutilizada, não tem como inutilizar pelo portal. Então a inutilização é feita via sistema, pelo EdoScore, e depois ele faz toda a integração com o Manager SaaS e com o Plug Storage. Então aqui vai mostrar uma relação de notas inutilizadas. Aqui dentro do botão notas ainda, a gente tem a parte do manifesto. O manifesto é aquele procedimento que eu estava comentando. Então o cliente, no caso a BRS, ela pode manifestar as notas que tiveram de outros fornecedores ou os CTS. Então, por exemplo, aqui eu vou filtrar o período do dia 1 até o dia 10. Então ele já atualizou, então teve notas eletrônicas e teve conhecimento de transporte eletrônico. Cada nota dessa aqui, no caso, posso fazer o manifesto dela. Então, por exemplo, se eu clicar aqui do lado esquerdo, nesse quadradinho, ele vai ficar azul a nota. Então, essa nota aqui, a 24562 do fornecedor Argo, ele já teve a ciência da operação. Então, já teve o manifesto de ciência. Só que, quando eu fizer o manifesto dele, botão aqui em cima, fazer manifesto, eu abro algumas opções. Tá?
Então, manifestar NFE. Manifestar como? Eu posso confirmar essa operação, né, se ela tiver tudo ok. Posso desconhecer a operação, se caso tiver algum problema com o transporte ou a nota fiscal eletrônica, mercadoria. Eu posso mandar isso para o fornecedor de forma eletrônica ou indicar também para ele que essa operação não foi realizada. Então, às vezes teve algum problema, né, e eu posso desconhecer, eu posso falar que ela não foi realizada de acordo com o esperado. Então eu fixo aqui a data, a hora e coloco também uma justificativa embaixo, detalhando o porquê você está desconhecendo a operação, ou até mesmo oficializando, né, conhecendo a operação. Feito isso, eu clico aqui no botão manifestar. Eu não vou fazer aqui porque senão vai para oficializar, né, vai para produção. Mas depois, como a BRS vai trabalhar com o portal, ela pode já começar a fazer esse processo aqui de manifesto, tá? Lembrando que o processo de manifesto ele é manual, a ciência que ela é automática. Aqui mesmo eu consigo então fazer os filtros também, né? Visualizar as notas aqui embaixo. Tem os eventos para consulta e tem também as ações, tá, desses manifestos. E aqui embaixo eu também tenho aquele totalizador. Bom, então aqui na parte de notas é isso. Instaladores, ele é mais utilizado para OC, né? Caso consultoria, suporte da OC. Ele tem alguns sincronizadores de notas que eles podem ter utilizados. Eu não vou entrar muito em detalhe porque o usuário também BRS não usa isso, né? Mas ele serve no caso para deixar instalado na máquina e jogar arquivos nesses instaladores, nesses sincronizadores. Eles fazem o upload para o plug storage. Tá? São notas que às vezes não são integradas ou precisa fazer um processo mais manual da ferramenta. Aqui no SPED, a BRS, vocês trabalham com SPED, Eduardo? Deixa eu voltar aqui que não vou conseguir ver ele falar. Não tem? Tá. Só vou detalhar um pouquinho, porque caso deve ter, mas às vezes trabalha com a contabilidade nessa parte, então eles deixam mais para a parte de contabilidade. Lembrando que aqui no Plug Store a gente tem um login, que é o login do contador, e ele pode vir a trabalhar com esse menu, tá? Porque às vezes a contabilidade elas salvam os arquivos do SPED em alguma pasta específica da máquina, e isso pode causar depois algum transtorno se for buscar esse arquivo, uma certa demora no processo, tá? E de forma de sincronizar, de hierarquizar esses arquivos no portal, a gente consegue fazer isso. Então é uma maneira organizada. Então a gente consegue fazer o upload desses arquivos no Plug Storage, de forma que não fique somente na máquina. Porque às vezes acontece alguma formatação e às vezes pode perder esse arquivo. E aqui tanto a BRS como a contabilidade deles consegue buscar depois. Então a gente tem como fazer o upload, então a gente coloca o ano mês do arquivo do SPED, consegue salvar o tipo do SPED, tá, desses arquivos, e feito isso a gente vem aqui nesse botão novo arquivo, né, faz o upload do ano mês, do tipo do SPED, escolhe o arquivo na pasta e se ele é um arquivo substituto. Que a gente marca sim ou não e salva. Depois ele vai vir aqui naquela linha que eu tinha mostrado, eles vão ficar aqui embaixo tudo salvo certinho. Bom, a parte de configurações vai servir mais para o Gilberto. Eu tenho a parte de gerais, contador, destinados, monitorador e alterar senha. Os gerais é aquele relatório que eu havia mostrado, tá? A gente tem como customizar ele criando campos ou diminuindo campos daquele relatório. Então aqui eu posso configurar um logotipo, a parte de enviar e-mail, uma mensagem, os campos,
os templates, tá? Aqui é o nome dos campos. E eu posso alterar conforme o cliente pede. Depois, se você quiser que eu mostre com mais detalhes também essa parte. A parte do... Beleza? A parte do contador é aquele login que eu tinha comentado, que o contador da BRS ele pode solicitar para o nosso comercial, né? E a gente vai criar um login que tenha algumas outras funcionalidades, né? Porque a BRS está mais focada nas notas, quer saber as missões, os totais, e o contador, como eu havia falado, está mais focado na parte dos spells, no acúmulo de notas, né? Para poder fazer a parte da contabilidade, que é as conferências, tá? Então ele vai apurar impostos e aqui a gente consegue ver mais isso, tá? Na parte do contador. Então eu fixo um e-mail para ele, um e-mail de cópia, o tipo de envio. Então geralmente, às vezes a BRS pode todo mês enviar um acúmulo de notas, de XMLs ou PDFs. E isso dá um certo trabalho, né? Porque daí tem que fazer o download ou enviar por e-mail para o contador. E o sistema ele pode fazer isso de forma automática, né? Então, de acordo com como eu vou configurando aqui, ele tem a forma singular, que ele é enviado uma única vez no mês, uma forma recorrente, que é aquele N dias, né? De acordo com o que eu fixar aqui, ou não envie e-mail. Se eu fixar N dias, né, eu tenho como fixar também a cada 1 dia, 3 dias, 5, 10 ou 15 dias. Então, conforme eu for parametrizando aqui, o sistema vai enviar de forma automática para o envio cadastrado, para o e-mail cadastrado. E aqui embaixo ele vai montar um histórico dos envios, tá? Ele vai mostrar a data que o sistema enviou, né, o e-mail que ele enviou e as ações que ele tomou. No destinadas é a parte que eu falo das notas recebidas de fornecedores. Toda vez que a BRS atualiza, compra um novo certificado, né, ele é atualizado. E isso a gente solicita para poder atualizar no Manager o certificado digital. A gente pede lá o PFX e a senha. Como o Manager, o Plug Storage também é necessário fazer a atualização, tá, do certificado. Então por isso que a gente pede lá o PFX e senha. Então aqui eu seleciono o certificado do cliente, atualizo ele. Ele vai atualizar com o nome e a validade nova do certificado. Às vezes o cliente ele visualiza lá nos notas destinadas e fala pra gente, abre até o ticket no suporte informando que as notas não estão mais aparecendo, que teve alguma divergência entre notas, né, de fornecedores, e muitas vezes é ocasionado por conta disso, porque o certificado ele não foi atualizado ou já está vencido, então a gente tem que vir aqui e atualizar. A gente informa o certificado e a senha. Aqui, no caso, a empresa tem uma concentradora, né, no caso a matriz. Se esse certificado vai servir para a matriz ou outras filiais, então a gente marca aqui também. O web service é São Paulo, outros estados. Verificar automaticamente é aquele tempo que eu consigo manipular, né? Se as destinadas ela vai buscar de forma automática, de 90 minutos, 2, 4, 8, 12 ou 24 horas, ou eu deixo de forma manual. Se eu deixar um não aqui, a BRS vai ter que clicar lá no botãozinho, né, buscar notas destinadas, para ficar fazendo aquela varredura. E se deixar nesse período aqui de baixo, ele vai fazer isso de forma automática. Eu posso filtrar no Plug Storage notas fiscais eletrônicas, né, conhecimento de transporte eletrônico ou ambos. Hoje eu deixei marcado para ambos, para buscar esses dois tipos. Realizar ciência automaticamente também eu deixei marcado para fazer automático, como a gente já viu lá na parte de NFE, CT. E notificar sobre novas notas. Então toda nota que for emitida, né, eu posso notificar para o e-mail da BRS cadastrado aqui. Eu deixei desmarcado por conta que o cliente vai receber muito e-mail. Mas se caso a BRS precisar, que eu deixo também marcado, eu posso vir aqui e marcar.
Eduardo, você quer que eu deixe marcada essa opção? Eu não preciso. Não precisa? Beleza, então aparentemente aqui já está tudo configurado, tudo certinho. Voltando aqui no monitoramento de e-mail, isso aqui é um e-mail que eu cadastro já. No caso aqui a gente já cadastrou a BRS, então ele já está associado, já está sendo monitorado aquele e-mail para fazer login e senha. E a parte também de alterar senha novamente, que é o mesmo menuzinho que eu tinha mostrado lá no início, que é a alteração da senha. Bom, lembrando também um fato importante que ocorre bastante no suporte técnico, que às vezes pode surgir dúvidas para a BRS, é o fato, às vezes, de notas destinadas não aparecer aqui no portal do Plug Storage. Tá? Isso pode vir a ocorrer porque a partir agora da implantação da BRS, eu não sei se vocês trabalham com outro portal, que vocês consigam baixar XML, PDF de notas de fornecedores. Mas aí, a partir da implantação, tem que definir, por exemplo, a partir de agora eu vou baixar notas de fornecedores somente do portal Plug Storage. Né? Porque quando você consulta um XML dump de fornecedor em um outro portal, isso é feito uma marquinha, que é chamado NSU. Ele é um número único do Cefaz de consulta da nota. Então, esse número ele é feito uma única vez, tá? De consulta. E se caso o cliente ele faz essa consulta e já tiver feito no Cefaz, outros portais eles não conseguem baixar as notas. Tá? Isso é uma regra do Cefaz. Então, porque o cliente ele deve baixar o XML e consultar o destinado somente de um. Então, se ele já gerou esse NSU, ele não conseguirá baixar aqui no Nota Segura, no Plug Storage. Então é interessante a partir de agora a BRS consultar esses fornecedores somente por aqui. Porque senão pode causar esse conflito e a nota não consiga, no caso, ser visualizada no Plug Storage. A parte aqui das configurações, visualizações já marquei, já apresentei para vocês. Bom, eu acho que é mais isso, pessoal. O Plug Storage ele trabalha integrado com o Manager SaaS. Ele trabalha em conjunto. Então, tudo que tiver lá no Manager SaaS, ele vai vir para cá. Mas aqui é uma maneira mais prática, eu acho. O modo visual de trabalhar, eu acho que ele é bem mais simples, né, que o Manager SaaS. E muito mais prático. Eu acredito que é só isso mesmo. Agora eu deixo aberto para dúvidas, caso o Eduardo tiver ou o Gilberto tiver também. Então, o Eduardo comentou que vai ficar exclusivo. Vai ficar exclusivo, né? Eu acho melhor porque não causa esse conflito, né? Informações. Aí tem um lugar para todos os lados, né? As notas fiscais, não. Eu preciso que especifique para mim um período interessante para ser visualizado, porque daí eu consigo fazer isso em lote, tá, Eduardo? Aí eu preciso que você abra um ticket para mim, especificando certinho o período de solicitação. Aí eu coloco aqui no atendimento para você. Eu faço essa integração das notas. Beleza. Mais alguma dúvida? As novas notas já vão automaticamente. Vão estar tendo que qualidade do usuário. Mas anteriores também o retroativo, eu vou até mostrar aqui para vocês. Por exemplo, do período do mês 12, logo até o finalzinho do mês 12, vamos pegar aqui. Dia 30, 29, 23, 23. Vou pegar do dia 23 até o dia 30, né?
Então aqui no Manager tem esse botãozinho de sincronizar destinadas. Eu tenho como sincronizar essas notas aqui para o storage, tá? No caso das destinadas, mas eu também tenho como migrar para lá essas emitidas. Então é no outro botão aqui Plug Storage, tá? Eu posso fazer por período ou por nota selecionada. No caso aqui eu estou na abinha de emitentes, né? Emitentes, eu venho por nota selecionada. Ele vai começar a fazer o processamento e começar a fazer a integração para lá. Isso eu faço porque na época vocês não tinham ainda habilitado, tá? Plug Storage. Então se eu for lá agora e consultar no período de dezembro, ó, já tenho 7 notas, que foi aquelas lá que eu fiz a integração. Na parte de emitente, elas estão aqui. Dezembro, dia 23 até o dia 30. Beleza? Mas aí você abrindo o ticket, Eduardo, eu já faço a migração das outras também, se for preciso, tá? Você pode trabalhar a partir de agora. Você já tem habilitado o seu usuário e senha. Você pode logar nele, né? E começar a trabalhar nele. Aí as dúvidas que for surgindo também na prática, né? Porque daí é outra coisa. Você ouvindo só é outra. Às vezes pode causar mais dúvidas depois. Mas aí eu vou te auxiliando também, abrindo o ticket no suporte técnico. A gente pode ir interagindo, tá? Alguma dúvida na parte de configuração, Diego? Acredito que também aí depois a gente pode comentar melhor também. Depois só a prática mesmo. Eduardo, beleza. Eduardo, quem que vai trabalhar com Plug Storage? É você ou outra pessoa do faturamento? Ah, beleza. Surgindo mais dúvidas, você entra em contato. No caso é você que vai trabalhar então com Plug Storage. Beleza. Bom, então é isso. Ah, tá. Você emite e dá entrada nas MS. Né? Entendi. Quem vai conversar com o computador, ele passa o e-mail. Ah, tá. Aí ele vai passar pra você, né, Lu? Aí depois você passa pra mim. Eu já faço a vinculação aqui no portal pra gente liberar pra eles. Tá? Então beleza. Então é isso. Qualquer dúvida estou à disposição, tá, Eduardo? Pode entrar em contato comigo. Agradeço a participação do Gilberto, da Ciara, você, Eduardo. Estou à disposição. Obrigada, amor. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, pode encaminhar e-mail. Tá? Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigadão, Rodrigo.